Olá, meus queridos irmãos e irmãs, que alegria de estar aqui com vocês na nossa Rádio Web Católica, Rádio Profecia. O Evangelho de hoje nos coloca diante do coração de Jesus, um coração movido pela compaixão, pela misericórdia e pelo desejo de salvar. Aqui vemos Jesus percorrendo cidades e povoados, ensinando, curando, libertando, mas também vemos um Jesus que sofre ao ver o sofrimento das pessoas. Vamos meditar com calma para entender a beleza e a profundidade desse Evangelho. Fiquem comigo até o final e não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar essa reflexão. Vamos juntos crescer na fé? Vamos para o Evangelho de hoje, que se encontra em São Mateus, capítulo 9, do 35 ao 10, 1 e do 6 ao 8. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pede, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Enviou-os com as seguintes recomendações: Ide, antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, o texto começa dizendo: Jesus percorria todas as cidades e povoados, vendo as multidões. Compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas sem pastor. Jesus não passa apressado. Ele olha para as pessoas e o olhar de Jesus não é indiferente. Ele se deixa tocar. É assim que Jesus olha para todos nós, para quem está cansado com os problemas, para quem está abatido pelas lutas da vida, para quem se sente perdido, sem direção, sem pastor. Jesus se aproxima, se importa, acolhe, cura, guia. Aqui aprendemos: Deus não é um observador distante. Deus sente compaixão. Ao ver o sofrimento das pessoas, Jesus não fica apenas sensibilizado, ele age. E a primeira ação de Jesus é um pedido: rogai ao Senhor da messe que envie trabalhadores para a sua messe. Jesus quer colaboradores. Ele quer pessoas que continuem a sua obra. Ele quer uma igreja que não seja fechada, mas missionária. E aqui está algo importante. Antes de enviar os discípulos, Jesus pede que rezem pelas vocações. A missão nasce da oração. A vocação nasce da oração. A evangelização nasce da oração. O texto continua: chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade. Jesus não envia qualquer pessoa ao acaso. Ele chama. A missão não é fruto de voluntarismo, é vocação, é resposta a um chamado. E mais, ele não envia os discípulos desarmados. Ele dá autoridade, dá força espiritual, dá poder para curar e expulsar o mal. Aqui aprendemos: quando Deus chama,
Ele sustenta. Quando Deus envia, Ele capacita. Ninguém é missionário por força própria. É a graça de Cristo que atua em nós. Jesus envia os seus discípulos primeiro aos que mais necessitavam, as ovelhas feridas, perdidas, esquecidas. Isso nos mostra uma ordem espiritual. A missão começa pelos de casa, pelas nossas famílias, pela nossa comunidade, pelos que estão próximos, pelos que convivem conosco e sofrem ao nosso lado. Não adianta querer evangelizar longe, se ignoramos quem sofre perto de nós. Jesus diz: curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. A missão da igreja não é apenas falar, é anunciar com a palavra e com as atitudes. Curar os doentes, levar consolo aos que sofrem, purificar os leprosos, acolher os rejeitados, expulsar os demônios, combater o mal, o pecado, a injustiça, ressuscitar, devolver esperança aos que estão mortos por dentro. A missão cristã é restaurar a vida. E Jesus conclui com uma frase que resume todo o Evangelho: recebeste de graça, dai de graça. Tudo que somos, tudo que temos, tudo que podemos fazer é graça de Deus. Não podemos usar os dons para benefício próprio, para vaidade, para prestígio ou interesse. A missão cristã se faz com gratuidade, humildade e amor. Hoje Jesus continua olhando para o mundo com compaixão, para famílias destruídas, para jovens sem rumo, para doentes sem esperança, para idosos abandonados, para pessoas feridas e desanimadas. E ele continua dizendo: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. E continua chamando: vem me ajudar, vem ser missionário, vem ser luz. Cada cristão é um enviado. Não só os padres e diáconos, não só religiosos, não só ministros, mas todo batizado. O Evangelho de hoje nos recorda que Jesus vê o nosso sofrimento, Jesus se compadece de nós, Jesus nos chama para perto, Jesus nos envia para amar com Ele. Ele ama, Jesus nos fortalece com a sua graça e Jesus nos pede gratuidade, entrega e missão. Meus queridos irmãos, que hoje possamos dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me. Que Maria, a primeira missionária, nos ensine a servir com amor e gratuidade. Meus queridos irmãos e irmãs, que Deus te abençoe. Viva com fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.